O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação da boa notícia de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Para os nossos aplausos, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor. Podemos sentar? Com fé, esperança e amor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja da Glória nessa manhã do 3º domingo da Quaresma, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia, que bom estarmos juntos nesse tempo tão bonito, tão profundo da vida litúrgica da igreja, para celebrarmos a Eucaristia. Ainda mais nesse tempo tão difícil de pandemia do coronavírus, em que nós estamos vivendo, quando quase todo o Brasil tem suas UTIs lotadas, quando durante a semana perdemos 10.000 pessoas, quando cerca de 260.000 irmãos e irmãs nossos já morreram, e quando infelizmente ainda muitos outros irmãos e irmãs nossas não têm a consciência necessária e ainda se aglomeram e ainda fazem festas clandestinas e ainda insistem em burlar as normas, atingindo assim todo o tecido social. A Quaresma vem devolver a cada um de nós a consciência muito importante de uma purificação interior, de um processo de conversão. Por isso que a Quaresma, mais do que um tempo na liturgia, é uma dimensão da vida humana, porque todos nós devemos encontrar tempo
para avaliar, para revisar, para enxergar nossas fragilidades, para buscar um caminho de crescimento, de superação. Isso deve ser algo normal entre nós, ainda mais para quem tem fé, que nunca deve se acomodar aos seus defeitos, que nunca deve se acomodar às suas falhas. As leituras desse terceiro domingo da Quaresma chamam a nossa atenção para essa purificação interior e exterior, ou seja, da nossa vida e da realidade que nos cerca. A primeira leitura é do livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Êxodo quer dizer passagem, travessia, e nos revela a travessia do povo no Mar Vermelho, os 40 anos no deserto, a chegada à terra prometida. O texto de hoje, que está no capítulo 20, eis que Deus entrega para o povo, através de Moisés, os 10 mandamentos, as tábuas da lei. 10 mandamentos que todos nós aprendemos na catequese infantil e que, mais do que normas impositivas, são orientações para a vida com Deus, são orientações para a nossa vida de fé. E se você prestou bem atenção na leitura que foi proclamada, e depois você pode voltar a ela para conferir, nós podemos separar esse texto em 2 partes. A primeira parte, mandamentos relacionados à relação com Deus. Na segunda parte, a relação com as pessoas, irmãos e irmãs. Na relação com Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito. Não terás outros deuses, não pronunciarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te de santificar o sábado. Todas essas normas são relacionadas à nossa vida com Deus. E querem colocar Deus como centro da nossa vida. Ou seja, Deus deve ser a referência fundamental da nossa vida, da vida do povo. De forma que a nossa vida e salvação devem se encontrar nele. De forma que não deve haver lugar para outros deuses, ídolos. De forma que nós não devemos pronunciar o nome de Deus em vão, brincar com aquilo que é sagrado. De forma que nós devemos adorar somente a Deus. Esses primeiros mandamentos são muito válidos também para o nosso tempo, em que tantos ídolos nos são apresentados e querem tomar o lugar de Deus em nossa vida. O ídolo dinheiro, o ídolo sexo, o ídolo vaidade, o ídolo status, o ídolo beleza, o ídolo títulos sociais. São muitos os ídolos que nos rodeiam e que prometem nos dar felicidade nesse mundo. E querem tomar o lugar do Deus anunciado por Jesus, o Deus da nossa fé. Então, escutar esses mandamentos nesse terceiro domingo da Quaresma deve ser para nós uma pergunta, um questionamento. Qual é o Deus que eu adoro? Quem é o Deus da minha vida? Ou será que no panteão da minha casa eu tenho vários deuses? No domingo, na hora da missa, é o Deus de Jesus. Segunda-feira, na hora de sair para o meu trabalho, é o Deus dinheiro. Sábado à noite é o Deus beleza, vaidade. Será que a gente não está adorando vários deuses, cometendo idolatria? Quando a gente faz isso, a gente está desrespeitando os mandamentos primeiros,
Adorarás somente ao Senhor teu Deus, somente a Ele prestarás culto. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo que compete com Deus. E Deus deve ser o primeiro e único. Segundo ponto. Quando Deus não é o único na minha vida, meu vínculo com Ele é frágil. Porque se Deus é o primeiro, eu tenho compromisso com Ele, eu tenho adesão à palavra dEle. O perigo é nós vivemos uma religião meio água com açúcar, uma religião do toma lá da cá, uma religião light, onde estamos mais preocupados em pedir favores a Deus do que viver um caminho de conversão e de mudança. Eu penso que esse é o maior perigo na religião. E infelizmente temos muitas pessoas assim, não só na religião católica, mas em todas as religiões. Pessoas que buscam a Deus não para um processo de mudança de coração, de mudança de vida, de conversão, como deveria ser, mas buscam a Deus para receber favores, para resolver os problemas, para satisfazer as necessidades, para superar os sofrimentos. Ou seja, Deus é apenas um quebra-galho, um resolvedor de problemas. Deus não é pai, Deus não é amor, não. Contanto que Ele resolva os meus problemas, está muito bom. Eu não faço um caminho de crescimento no amor de Deus. É uma religião utilitarista, onde eu procuro para resolver situações problemáticas. Isso é muito sério. Imagina você que é mãe, você que é pai, se o seu filho enxergar você apenas como resolvedora de problemas para ele. Olha onde seu filho está reduzindo você. Bom, entre parênteses, muitos filhos e filhas fazem isso com seus pais e mães, mas não deveria ser esse o caminho da educação. Fecha aspas. Mas imagina se um filho ou uma filha fizesse de você pai ou mãe apenas o resolvedor dos problemas financeiros ou outras coisas, mas não estabelecesse com você uma relação de amor, de carinho, de afeto, de ternura. Está vendo? Você se sente instrumentalizado, coisificado. Não é amor, é comércio, é interesse. Esse é o perigo da gente transformar a religião. A segunda parte da primeira leitura são mandamentos que falem da nossa relação com os outros. Olha, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás as coisas alheias, não cobiçarás a mulher, o homem do teu próximo. Veja, são todos mandamentos que querem preservar a vida do outro, nos convidando a um respeito ao outro, à vida do outro, a um diálogo, a uma convivência saudável, a solidariedade, a empatia. São todos mandamentos que nos falam do respeito ao direito e à dignidade do outro. O outro tem a mesma dignidade, os mesmos direitos que eu. Por isso eu não posso roubar, desonrar, roubar, prejudicar, cobiçar, julgar, caluniar. Porque cada vez que eu faço isso, eu estou prejudicando o outro, atrapalhando o outro. Pois é, infelizmente, grande parte dos conflitos que ocorrem entre nós nos relacionamentos
É porque nós desrespeitamos esses mandamentos. Na vida do casal, na vida da família, no círculo de amizades, fofoca, calúnia, julgamento da vida dos outros, vingança, mágoa guardada no coração, falta de perdão. Tudo isso é contrário aos mandamentos de Deus. Então como é que a pessoa pode dizer que tem fé, que acredita em Deus, se ela está desrespeitando no dia a dia, com tranquilidade, esses mandamentos? Quer outro exemplo, que me parece bem a propósito? Amanhã, dia 8 de março, celebraremos o Dia Internacional da Mulher. Vamos aplicar esses mandamentos à pessoa da mulher. Várias de vocês que estão aqui na missa são mulheres, várias das que nos acompanham pelo YouTube também são mulheres. Uma data como essa, mais do que festejar, dar presentes, bombons, flores, é tempo de tomar consciência. Nós todos fomos formados culturalmente num machismo muito forte. E o que é o machismo? É o preconceito em opiniões e atitudes que se opõe à igualdade entre os gêneros, masculino e feminino, homem e mulher. O que é o machismo? É pensar que por ser homem, macho, eu tenho mais direito que a mulher, eu tenho mais dignidade que ela, eu posso mandar, eu posso oprimir, pisar, só por ser homem. Nós todos somos educados assim, todos nós. E até hoje a nossa sociedade é muito marcada por isso. Então celebrar o Dia Internacional da Mulher, na perspectiva desses mandamentos aqui, é cada um de nós se rever na relação com a mulher. Minha mãe, minha esposa, minha namorada, minha filha, minha colega de trabalho, minha vizinha, minha amiga, minha neta, minha sobrinha, minha avó, todas. E perceber que tipo de relação como homem eu tenho com elas. Se é uma relação de respeito, de acolhida, de compreensão da dignidade da mulher, ou se é uma relação de desrespeito, de humilhação, de opressão, de desigualdade. Essa pandemia colocou, assim, bem claro, o quanto de violência a mulher sofre. Primeiro, os casos de feminicídio, que aumentaram muito. Ou seja, matar a mulher por ela ser mulher. Ex-namorados, ex-maridos, que têm a mulher como propriedade, como coisa, como objeto. São donos. Então, se houve uma separação, não pode admitir, tem que matar. Porque é a minha propriedade, eu sou dono, eu posso tirar a vida. Olha a mentalidade machista. E quantas mulheres perderam a vida nesse tempo? A violência doméstica, pelo fato de a pandemia nos colocar mais em casa. Quantas denúncias de violência doméstica? E quando a gente fala de violência, a gente pensa primeiro na violência física, talvez seja mais visível. Mas a mulher também sofre da violência psicológica, patrimonial, moral. São vários tipos de violência, também sexual. Ou seja, quando a gente escuta aqui na primeira leitura, não matarás, não cobiçarás, honra, deve nos devolver a consciência de
respeitar cada pessoa na sua dignidade. Até a igreja muitas vezes colaborou com esse machismo. Hoje, graças a Deus, a própria igreja tem uma outra visão, um outro olhar sobre a mulher. Mas quantas igrejas ainda colocam o homem como a cabeça da família? O homem é a cabeça do casal. Não. Se homem e mulher são casados, os dois são cabeça. Não é o homem sozinho, não. Ainda mais que a gente diz que quando se casa, homem e mulher são uma só carne. Por que é só o homem que é cabeça da família? Não, homem e mulher são cabeça, os dois são responsáveis, os dois têm dignidade, têm compromisso, têm seriedade. A gente não pode pensar mais na mulher para lavar roupa, fazer comida, cuidar dos filhos, e o homem para trabalhar e para ser o provedor. Não, essa é a mentalidade patriarcal, machista do passado. E que dividia até profissões que o homem podia ter e que a mulher poderia ter. Ora, isso tudo para nos ajudar a entender como é importante abrir a nossa cabeça, abrir a nossa mentalidade, para respeitar a vida do outro, o direito do outro. Ninguém tem direito de pisar na vida de ninguém. Mulher não nasceu para ser objeto sexual, para ser explorada. E no Brasil, mulher ganha menos do que homem. Os salários dizem desse preconceito, por exemplo. Então, que seja um tempo de reflexão e de avaliação social. O Evangelho nos coloca Jesus em Jerusalém, que era a capital. Jerusalém tinha o templo, que foi planejado por Davi, construído por Salomão. E demorou mais de 46 anos para ser construído, um grande templo. Todo judeu deveria ir ao templo de Jerusalém pelo menos uma vez por ano, para celebrar a Páscoa. Jerusalém naquele tempo tinha cerca de 55 mil habitantes. Na época da Páscoa, chegava a 125 mil habitantes, ou mais. Para a gente perceber, o número de peregrinos dobrava a população. E aqui vem a questão para a gente entender o Evangelho. Porque é que Jesus, chegando ao templo, à igreja, ao ver ali aqueles vendilhões, aqueles que vendiam animais, os cambistas que trocavam as moedas, por que é que Jesus pegou um chicote de cordas e expulsou todos do templo? Será que Jesus estava meio nervoso? Não tomou o seu Lexotan pela manhã e ficou um pouco nervosinho? Será que é isso? Será que é um chilique de frescura de Jesus? Não. As pessoas que iam ao templo deveriam oferecer um sacrifício. Para a nossa mentalidade hoje, isso até causa arrepios, mas nós temos que entender que na época era assim. Os sacrifícios eram de animais. Os mais pobres sacrificavam pombos. Os mais ricos sacrificavam ovelhas, bois. Dependia da condição financeira da pessoa para comprar. E o que acontecia? É como no Brasil hoje, como foi com a gasolina semana passada. A pomba custava R$5. Na época da Páscoa, aumentava o preço para R$50. Uma ovelha custava X. Na época da Páscoa, ela ia para 3x, ou seja, triplicava o preço. Então veja bem, a igreja, o templo estava sendo usado para oprimir, para explorar, para roubar das pessoas, que tinham que comprar aqueles animais para oferecer em sacrifício.
E ao comprar os animais, pagavam absurdamente mais caro, eram explorados. E como se não bastasse, havia os cambistas, porque só poderia comprar com moeda dos judeus. Então aqueles que tinham moeda romana tinham que fazer o câmbio. E os cambistas também exploravam, majoravam os preços. Ou seja, o que Jesus vê ali no pátio do templo é que a casa de Deus está sendo usada para explorar principalmente os pobres, pequenos, marginalizados. Então quando Jesus pega num chicote, o que ele está dizendo é assim: a casa do meu Pai, a casa de Deus, não é para oprimir, não é para explorar, não é para roubar. A casa de Deus é para libertar, é para dar vida, é para salvar. E ela não está sendo usada para isso. Por isso é que ele dispersa ali os camelôs do templo, os cambistas, os animais. É essa consciência, como nós vemos aqui no texto: o zelo por tua casa me consumirá. É o zelo. Zelo é o quê? Cuidado, compromisso, vínculo. É esse zelo de Jesus, pela fidelidade dele com o Pai. Ele quer então purificar o templo, a igreja. Quando vão tirar satisfação com ele, ele diz: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles riem. Esse templo demorou 46 anos para ser construído. Como é que vai construir em 3 dias? Jesus não falava desse templo de casa, de parede. Ele falava do corpo dele, da vida dele, que depois de 3 dias ressuscitaria. Ou seja, qual é o ensinamento desse texto bíblico para nós? É que o novo templo agora é Jesus. Aquele templo de exploração, de roubo, não é o templo de Deus. Jesus agora é o lugar do encontro com Deus. Se nós queremos ter acesso a Deus, é preciso acolher Jesus como nosso Salvador, fazer um caminho de fé, experiência com Ele. O novo culto agora é um culto não para explorar ninguém, não é um culto vazio, de ritos vazios. A nova religião não é religião só para pedir coisas, é religião de conversão, de mudança de mentalidade, de coração, de vida. É isso que Jesus nos ensina. A gente podia trazer para a nossa vida outros ensinamentos. Jesus quer a autenticidade do templo, da religião, do culto. Não é possível rezar uma coisa na igreja e viver outra lá fora. Não é possível fazer cara de piedoso aqui dentro e lá fora ser uma pessoa agressiva, violenta, arrogante, soberba. Aquilo que nós rezamos aqui dentro, devemos viver lá fora, com todo mundo, com a nossa família, em primeiro lugar. Eu não posso ser santo fora de casa e demônio dentro de casa. É isso que Jesus quer nos ensinar. E Ele quer então autenticidade. Nós vivemos num mundo em que tudo é light, mais ou menos. Eu não quero procurar briga, então eu aceito tudo, tudo pode. Jesus quer autenticidade, quer verdade, com amor. Isso vai desde a educação dos filhos, você que é pai, você que é mãe, contra uma pedagogia laissez-faire, uma pedagogia da permissividade, para uma pedagogia do diálogo, do limite, da seriedade com o crescimento do outro. Filho e filha, saber dizer não, saber dizer sim. Isso vai para o casamento, marido e mulher, com capacidade de conversar, de dialogar, de não ficarem dúvidas.
Que as coisas sejam resolvidas pela conversa, pelo diálogo. Que o casamento tenha clareza e transparência. Isso vai na relação com os amigos, os colegas de trabalho, os vizinhos. É para todas as dimensões da vida. Isso que Jesus fez no templo, nós devemos fazer também. Clareza, transparência, autenticidade, verdade, sinceridade. Não podemos pactuar com a mentira, com a enrolação. Essa clareza deve existir na vida de cada um de nós. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, acolha essa palavra na liturgia desse terceiro domingo da Quaresma. E possa se deixar tocar pela palavra de Deus. Honrar a Deus sobre todas as coisas. Buscar um amor muito sólido e profundo com os irmãos e as irmãs. E dessa maneira, viver uma religião não de pedidos, de interesse, de utilidade, mas uma religião de conversão, de amor e de vida nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.